um misterioso sacerdote do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não era israelita, ele não era judeu, mas ele servia ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Noé, o Deus de Sem. Quem foi Jetro, Reuel, o sogro de Moisés? Neste vídeo eu estarei abordando a respeito da origem e da história do personagem Jetro, o sogro de Moisés. Fiquem com mais este vídeo. A Bíblia, ela é cheia de personagens curiosos e misteriosos. Um destes personagens é Jetro, o sogro de Moisés, que era um habitante da terra de Midian. O nome Jetro, em hebraico, se pronuncia Yitro ou Yetero. Já em árabe se pronuncia Shu'aib em árabe. O nome Reuel ou Ragel, que seria o nome de Jetro, ou o outro nome de Jetro, se pronuncia em semítico aramaico como Rahel. Este seria o nome do sogro de Moisés. O nome Jetro tem o significado de sua excelência ou sua posteridade. Seria basicamente um título que Jetro tinha por ser um homem muito importante em Midian, por ser um grande sacerdote. Mas não um sacerdote qualquer de deuses pagãos, mas o sacerdote do Deus de Sem. Agora sobre a origem de Jetro, de quem ele descendia. Jetro, ele era descendente de Abraão. Ele não era um israelita, mas ele vinha de outro povo que descendia também de Abraão. Que povo seria esse? O povo de Midian. Midian era um dos filhos que Abraão teve com Quetura. Quetura foi a segunda esposa que Abraão teve, com ela teve 6 filhos. Um desses filhos se chamava Midian. Esse deu origem ao povo midianita, a essa tribo árabe ali da Arábia Saudita. A Bíblia nos informa que, além de Jetro ser descendente de Midian, que era da descendência de Abraão, a Bíblia também nos informa que Jetro também era um quenita, ou seja, ele tinha outra origem além da origem que vinha de Abraão por Midian. Ele também era um quenita, ou um queneu. Os queneus, eles eram um povo semita, um povo de origem semita, que descendia de Quedmá, segundo alguns, que era descendente de Ismael, ou seja, uma tribo ismaelita, e outros vão dizer que os quenitas, ou queneus, eles eram uma tribo de arameus, né, uma tribo de sírios. O mais provável é que a descendência quenita de Jetro teria vindo de uma tribo ismaelita, no caso, a tribo de Quedmá. Os quenitas eram descendentes de Quedmá, até porque os famosos ismaelitas se misturaram bastante com os midianitas. Eles são até contados juntos nas genealogias bíblicas. Jetro, ele é chamado de o sacerdote de Midian por conta dele ser um sacerdote do Deus Altíssimo da terra de Midian. Isso nos demonstra muito que havia outros fiéis ao Deus de Abraão nas outras descendências de Abraão e não só apenas na descendência vinda por Isaque, mas também na descendência vinda por Midian, que era filho legítimo de Abraão com Quetura. Uma curiosidade interessante é que Jetro, ele é o sogro de Moisés. Jetro, ele deu uma de suas filhas, no caso, a sua filha Zípora, em casamento para Moisés, quando Moisés ficou cerca de 40 anos na terra da Arábia Saudita, na terra de Midian. A Bíblia nos conta que Jetro, ele era pai
de pelo menos 7 filhas. Exatamente, Jetro ele era pai de 7 filhas e de pelo menos um filho, chamado pelo nome de Robabe. Uma curiosidade que talvez poucos saibam a respeito da vida de Jetro é que Jetro ele era realmente um homem midianita e quenita. Porém, a sua esposa, a esposa de Jetro, ela não era uma mulher da região da Arábia Saudita. Ela não era uma mulher da descendência de Midian, e muito menos de descendência semita. Não, a mulher de Jetro era uma mulher cuxita, exatamente. Mas o que é uma mulher cuxita? Uma mulher cuxita é uma mulher de descendência núbia ou de descendência etíope, da antiga Etiópia. Exatamente. O termo Cuxi, em hebraico antigo e também em aramaico, designa pessoas de tonalidade de pele retinta. O termo Cuxi significa literalmente negro ou negra. No caso, a esposa de Jetro era uma mulher ou da Etiópia, na África, que foi para o Oriente Médio, ou uma mulher núbia, por conta da descendência de Cuxi, porque Cuxi é filho de Cam, e Cam é pai dos povos africanos. Isso é muito interessante, e o que nos faz saber que a esposa de Jetro ela não era semita é por conta que Miriam chama a esposa de Moisés de uma mulher cuxita, ou seja, designando assim que ela era de origem cuxita, não pela parte do seu pai, por conta dele ser um semita, mas por conta de ter puxado o lado de sua mãe, que era provavelmente ou da Etiópia ou da Núbia, ou até mesmo de outra região da África que foi habitar no Oriente Médio. Jetro foi encarregado de ser basicamente o tutor e o mestre de Moisés a respeito das coisas celestiais, a respeito da história dos povos semitas, por conta de que Moisés, por ter saído da terra do Egito e não saber muito a respeito dos israelitas, do povo que ele vinha, a sua herança, a sua ancestralidade. Então Jetro contou tudo a respeito da sua ancestralidade, dos povos semitas, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foi Jetro quem ensinou tudo o que Moisés sabia. Tudo que Moisés sabia a respeito de Deus, foi Jetro quem ensinou. Muito interessante, né? Um midianita ismaelita ensinou a um israelita tudo a respeito do Deus de seu ancestral Abraão. Moisés ficou na terra de Midian, trabalhando e morando com o seu sogro e com a sua esposa Zípora por aproximadamente 40 anos. Exatamente, Moisés ficou 40 anos na terra de Midian, morando, e acabou tendo até 2 filhos com a sua esposa Zípora. E os 2 filhos de Moisés eram chamados pelos nomes de Gerson e Eliezer. Inclusive, o nome Gerson, que no original se lê Gershom, significa sou estrangeiro ou fui estrangeiro. Uma referência a Moisés ter sido estrangeiro naquela terra, na terra de Midian. O verdadeiro nome de Jetro, que é o nome Reuel ou Raquel, significa, no original em semítico, tem o significado de amigo de Deus e se pronuncia Rahel. Logo após a batalha de Refidim contra os amalequitas, chegou a notícia a Jetro, sogro de Moisés, que sob a liderança de Moisés, os israelitas eles haviam sido libertados do Egito. Então Jetro saiu para encontrar com Moisés. Eles se encontraram no deserto, na montanha de Deus. Moisés contou a Jetro tudo o que havia acontecido e em seguida, de acordo com Êxodo capítulo 18, do versículo 9 ao 12, Jetro exultou por todo o bem que o Senhor fizera a Israel, a quem livrou das mãos dos antigos egípcios.
Muito além disso, Jetro também foi de suma importância a aconselhar Moisés a colocar pessoas para trabalharem para ele, resolvendo pequenos casos que aconteciam em Israel, alguns juízes para ajudarem a Moisés a corrigir e a cuidar do povo de Israel para Deus. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo.